Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tia Dai tá aqui com tanta saudade, porque eu amo muito estar todos os domingos ali às 9 horas falando do amor de Deus para vocês. Mas nós vamos continuar, né? Mesmo online, nós vamos continuar. E vou contar uma história muito legal, eu creio que vocês vão gostar bastante. Mas antes, nós vamos fazer uma oração. Tia Dai vai orando e eu vou fazer uma pausazinha e vocês vão repetindo, tá bom? Vamos fechar os olhinhos então? Senhor meu Deus, eu quero agradecer por todo o teu amor e por Jesus Cristo, meu Salvador. Fale ao meu coração através desta história. No nome de Jesus. Amém. Hoje Tia Dai vai contar a história de Lambi. Que nome diferente, né? Lambi? Quem era Lambi? Lambi era o cordeirinho de um menininho chamado Josué. Era o bichinho de estimação dele. Ele amava Lambi. Ele tinha um carinho tão especial, brincava com ele. Era um amiguinho dele, o único amiguinho que ele tinha. Todos os dias ele brincava com Lambi. Mas acontece que Josué, ele morava num lugar chamado Egito e o seu pai era escravo. Que coisa triste, né? Gente, todos os dias o pai dele ia trabalhar como escravo e ele não recebia nada em troca. Nossa, que horror! Trabalhava pesado. E quando ele voltava para casa, voltava tão cansado, que nem tinha forças para brincar com Josué. E aí Josué sempre ficava ali esperando seu pai chegar, né? Ele pensava assim, quem sabe hoje meu pai vai chegar mais descansado e vai poder brincar comigo um pouquinho. Mas ele até entendia, porque o pai dele chegava muito cansado. Ele era escravo, trabalhava pesado, trabalhava duro para o povo do Egito. E teve uma noite que a família estava ali reunida, né, durante a alimentação. E o pai dele comentou uma coisa que deixou todo mundo preocupado. Falou assim, olha gente, eu fiquei sabendo que Moisés vai procurar Faraó e vai falar com ele que Deus quer que a gente o adore lá no deserto. Mas eu tô tão preocupado porque eu acho que ele não vai deixar, porque Faraó é muito bravo. E todo mundo ficou naquela preocupação. Meu Deus, será que Moisés vai ter mesmo coragem de falar com o Faraó? E ficaram assim, né, preocupados. Depois do jantar, Josué, ele ajudava muito a mãe dele, né? E aí ele estava ali lavando a louça e pensando. Ai, meu Deus, eu sou filho primogênito. Você sabe o que é filho primogênito? É o primeiro filho, né? O filho que nasce primeiro. Se você for primogênito, põe aqui nos comentários, põe o seu nome e fala, eu sou primogênito, tá? O primeiro filho, tia Dai vai ficar observando para ver se alguém faz comentário, tá? Vou esperar. Então, Josué, ele era o primogênito, ele foi o primeiro filho. Ele ficou pensando assim, ai meu Deus, quando eu crescer eu vou ter que ser escravo igual meu pai. Ele ficou pensando, imaginando, né? Aqueles homens maus batendo nele quando ele crescer, igual batia no pai dele. Que tristeza, né? E ele ficava assim, eu não quero ser escravo, meu Deus. E aí, depois de alguns dias, aconteceu também algo bem diferente. Os homens estavam assim, conversando um com o outro, né? Aquele comentário, sabe? Todo mundo assim, conversando e tenso. Sabe o que estava acontecendo? Moisés convocou todo mundo e disse que aquela noite seria uma noite diferente. Seria a noite de libertação. Nossa, imagine! Eles eram escravos e aquela noite era noite de libertação? Como assim? E aí, todo mundo estava só comentando, né? Meu Deus, Moisés falou que hoje é a noite da libertação e tal. E Josué ficou muito curioso, né? Como seria isso, noite da libertação? Como é que seria isso? Aí
quando a noite chegou, Josué todo ansioso, preocupado, né, como ia acontecer, ele percebeu que o seu pai estava indo direto para o curral pegar Lambe, seu cordeirinho. Aí Josué deu um grito de desespero, né? Ele falou: "Não, pai, não, esse é meu cordeirinho, ele é meu amigo, o que o senhor vai fazer com ele?" Aí ele falou: "Meu filho, esse é o melhor cordeirinho que nós temos para ser oferecido em sacrifício. Ele não tem nenhum defeito, deve ser este. Sinto muito, meu filho." O pai não duvidou nem por um momento e matou Lambe. E aí Josué ficou: "Por quê, papai? Por que o senhor fez isso?" Perguntava Josué para o seu pai, soluçando e muito triste. Aí o pai explicou: "Meu filho, o cordeiro morreu para salvar a sua vida e a nossa." Aí Josué: "Oxe, como assim?" Ele não estava entendendo nada. "O meu cordeirinho Lambe morreu para salvar a minha vida? Como assim?" Então, o pai pegou o sangue do cordeirinho e passou no umbral da porta da casa. E aí falou: "A morte passará essa noite pelas casas do Egito, mas não entrará onde estiver passado o sangue do cordeiro." Cada pai das famílias israelitas fez a mesma coisa naquela noite. E todos comeram a Páscoa, o cordeirinho sacrificado. Todos estavam vestidos e preparados para sair de viagem. Enquanto isso, a família orava ao Senhor. E Josué pensava em todos os fatos ocorridos. "Meu Deus, Lambe, você foi morto por mim? Será que seu sangue vai me salvar de verdade da morte e me trazer a liberdade? O meu pai falou que a morte vai passar essa noite e o sangue de Lambe está nas portas e o sangue dele vai me salvar? Como é isso, meu Deus? Será que isso vai dar certo?" Mas à meia-noite, do jeito que Deus tinha falado para o seu servo Moisés, aconteceu. A morte passou por sobre todos os primogênitos do Egito, pessoas e animais também. Em cada casa podia-se ouvir lamentos e prantos. E eles ficavam: "Por que aconteceu isso com a gente? Por que os nossos deuses não nos impediram dessa mortandade?" E aí os egípcios, gritavam e choravam. Os primogênitos dos animais haviam morrido, os primogênitos, os seus filhos haviam morrido também. Mas lá no povo de Israel era muito diferente. Deus tinha guardado em paz e dado muita alegria a todos. O sangue do cordeiro tinha salvado os primogênitos. Todos estavam muito agradecidos a Deus e muito felizes. E Josué ficou: "Meu Deus, realmente, eu estou salvo. Os filhos dos egípcios, os primogênitos, estão mortos. Eu sou primogênito e eu estou salvo por causa do sangue de Lambe, o cordeirinho. Ai, meu Deus, muito obrigada." Mas Faraó estava desesperado. E aí ele tomou uma grande decisão. "Eu vou deixar o povo ir e servir ao Senhor, seu Deus." "Vão de uma vez, agora vão e sirvam seu Deus", disse Faraó, muito, 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 muito irado. Todos os egípcios fizeram a mesma coisa. Eles entregaram seus bens, roupas, gado, ouro, joias, tecidos, para que o povo de Israel fosse logo embora. Os egípcios ficaram com muito temor e deram a liberdade a todos os escravos. Agora eles eram livres e já estavam prontinhos para sair. Tudo tinha acontecido como Deus tinha falado ao seu servo Moisés. Josué e todo o povo entenderam que, graças à morte do cordeiro, eles tinham sido salvos e livres da opressão e do jugo de Faraó. Essa foi a primeira Páscoa. Aí, quando Josué estava ali com outros cordeirinhos, ele lembrou de Lambe e ele ficou pensando, "Nunca me esquecerei que a morte do meu cordeirinho preferido, ele salvou a minha vida. O sangue dele salvou a minha vida." E, crianças, esta é a história da primeira Páscoa.
Estamos aí chegando, né, na época de Páscoa, as pessoas começam a falar sobre ovos, sobre coelhinhos, mas eu quero dizer para vocês que a Páscoa que nós devemos pensar é nessa aqui, né? Essa foi a primeira Páscoa. Os israelitas tiveram que derramar o sangue do cordeiro nas ombreiras e vergas das portas. Naquela noite, o primogênito de cada casa seria morto onde não houvesse sangue. Em João 1,29, quem foi chamado de Cordeiro de Deus, né? Lá em João 1,29 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Nós éramos escravos do pecado, destinados à morte, mas o Senhor Jesus Cristo morreu por todos e derramou o seu sangue por todos os pecadores para que sejamos livres da morte, assim como os israelitas. Por que Jesus é chamado de Jesus é a nossa Páscoa? Porque assim como o lambe, ele morreu para que possamos viver. Que poder, né? Que poder tem o sangue de Jesus? Assim como os israelitas, para sermos salvos, devemos crer que o sangue de Jesus, nosso Cordeiro, é capaz de nos limpar de toda condenação e pecado. Você sabe o que é pecado, não sabe? Pecado é mentira, é palavrão, desobedecer a mamãe, o papai, desrespeitar os mais velhos, né? E tantas coisas, roubar, tantas coisas é pecado. Só que Jesus, ele veio, né? Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ficar livres do nosso pecado. Que coisa linda, né? Então, depois de termos fé, depois da gente crer, devemos confessar Jesus como nosso Senhor. Certamente nós éramos escravos do pecado, mas fomos libertos da escravidão. Cristo é quem nos liberta da escravidão do pecado. A Páscoa, então, era aquela ceia dos israelitas antes da libertação. Jesus depois instituiu a nova Páscoa. Nós celebramos a ceia que relembra Cristo, nosso Cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. E sabe o que é mais incrível? É que Jesus não permaneceu morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo e quer morar em seu coração. E você, amiguinho, quer receber Jesus, o Cordeiro, no seu coração? Você quer entregar sua vida a Jesus e passar em sua vida o seu sangue que purifica e limpa de todo o pecado? Você quer se alegrar nessa Páscoa recebendo a liberdade e a salvação da morte? Então o que você precisa fazer? Você precisa, primeiro, entender que é pecador, né? Que a mentira, o palavrão, a desobediência, tudo isso é como se você fosse escravo dessas coisas. Mas aí o que acontece? Jesus morreu na cruz para nos libertar de todos esses pecados. E aí, se eu acredito, né? Eu acredito que o que Jesus fez é suficiente para me libertar dessas coisas tão ruins, né? Eu acredito que o sangue de Jesus foi suficiente para me libertar de todas essas coisas ruins que eu faço. E aí, quando eu acredito em Jesus, né? E digo para ele, Senhor Jesus, eu me arrependo de todas as mentiras, de toda a desobediência, de todos os meus pecados. E eu quero que o Senhor limpe o meu coração e me faça livre de todos eles. Aí o Senhor Jesus, assim como aquele cordeirinho lá, né? Protegeu a vida daquele menininho Josué. Jesus também vai proteger a sua vida do pecado. E aí você precisa fazer essa oração, né? Senhor Jesus, eu me arrependo, né, dos meus pecados, dos meus erros. E eu quero ser livre, tá bom? Então vamos fazer uma oração pedindo isso a Ele? Vamos? Senhor Jesus, eu entendo que as coisas erradas que eu faço
não te agrada. É pecado. E eu não quero ser escravo do pecado. Eu quero ser livre. E eu entendo que para ser livre do pecado, eu preciso me arrepender, contar para o Senhor e pedir perdão. Por isso estou aqui, para te pedir, Senhor, me perdoe, limpe o meu coração, eu quero ser livre. Eu te louvo, eu te adoro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que nós possamos a cada dia, né, ter cuidado e toda vez que a gente fizer alguma coisa errada que desagrada a Deus, a gente precisa entrar no nosso quarto, contar para Ele, pedir perdão e falar sempre, Senhor, eu quero que o Senhor limpe o meu coração. E só Ele pode, né? Só Ele pode limpar o nosso coração. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E que a gente venha sempre pensar, né? Que a verdadeira Páscoa é Jesus. Porque Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Para que a gente pudesse ter a liberdade, tá bom? Ele nos liberta de todos os nossos pecados. Um beijo, tá? Deus abençoe vocês. Um beijo e um abraço bem apertado.